Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando agora nessa época, né, contra o coronavírus. E para isso, então, nós vamos fazer um pequeno resumo, respondendo algumas perguntas a respeito do tema de dissolução do casamento. Então, para a gente perpassar esse tema, né, extremamente relevante, que foi muito modificado com a Emenda Constitucional 66 de 2010, a gente vai responder então algumas perguntas. E a primeira pergunta que nós gostaríamos de responder é a respeito de quais são as hipóteses, então, hoje previstas para a dissolução do casamento. Após responder essa pergunta, a gente passa para a segunda questão, que é: ainda existe separação judicial? Então, após a Emenda Constitucional 66 de 2010, ainda há possibilidade de se dissolver o casamento pela separação judicial? Ou o divórcio vai ser a nossa única opção? E em terceiro lugar, eu gostaria de responder a respeito das diferenças da separação de fato, separação judicial e separação de corpos. E aí, existe diferença ou é tudo a mesma coisa? Então, para a gente começar, vamos entender o que trouxe a Emenda Constitucional 66 de 2010. Por essa emenda constitucional, o divórcio passou a ser um divórcio direto, ou seja, sem necessidade de um prazo de separação judicial ou de separação de fato. No caso da separação judicial, a Constituição exigia o prazo de pelo menos 1 ano e separação de fato de pelo menos 2 anos. Beleza. Então, hoje, quais são as hipóteses de dissolução do casamento? Pessoal, o Código vai trazer como hipóteses de dissolução do casamento a morte, que já é classicamente uma hipótese de dissolução do casamento, até que a morte nos separe, as causas de anulação, as causas de impedimento e hoje o divórcio. Então, essas 4 questões, esses 4 institutos serão utilizados hoje como possibilidade de dissolução do casamento. Por quê? Porque são institutos que irão se relacionar com o rompimento do vínculo matrimonial. E aí, quando a gente fala de vínculo matrimonial, a gente precisa entender a diferença de vínculo matrimonial e sociedade conjugal. Então, vínculo matrimonial é a ligação estabelecida entre os cônjuges que gera o impedimento para o casamento. Então, enquanto o vínculo matrimonial for mantido, é impossível se casar de novo, porque senão estaria incorrendo naquela hipótese do 1521, inciso 6º do Código Civil, ou seja, aqueles que já são casados não podem se casar novamente antes de romper esse vínculo matrimonial. A sociedade conjugal, por sua vez, se trata de um instituto relativo aos deveres do casamento. Que tipo de deveres serão esses? Coabitação, fidelidade, regime de bens. Então, se houver o rompimento da sociedade conjugal, rompem esses deveres, mas o vínculo matrimonial continua. Então, a separação judicial que ela faz é romper apenas com a sociedade conjugal. Os 4 institutos que a gente conversou, quais sejam? Morte, causas de anulação, causas de nulidade e o divórcio, eles rompem tanto com o vínculo matrimonial quanto com a sociedade conjugal, ok? Então, em relação à nossa primeira pergunta, a gente já viu quais são as 4 formas de dissolver um casamento. Beleza, e em relação à nossa segunda pergunta, ainda existe separação judicial pós-emenda constitucional 66 de 2010? Bom, esse tema tem muita celeuma na doutrina e mesmo na jurisprudência. Então, parte da doutrina vai dizer que ainda existe sim a separação judicial, ela não foi revogada, está lá no Código. Se vocês derem uma olhada no Código Civil, tem lá previsões específicas acerca da separação judicial. E o Código de Processo Civil de 2015 também trouxe algumas previsões a respeito da separação judicial, o que só acirrou ainda mais essa questão, esse debate. Agora, outra parte da doutrina vai dizer que não, que apesar de ainda estar previsto, foi revogado tacitamente pela Emenda Constitucional 66, porque a partir do momento que eu tenho a possibilidade de divorciar diretamente, não teria necessidade de um procedimento tão mais custoso, em que há necessidade de provar a culpa do outro cônjuge, que ele colocou em grave risco o casamento, ele teve condutas contrárias aos deveres impostos ao casamento, e isso precisa ser comprovado no processo, e o divórcio é muito menos custoso, muito mais fácil de ser feito, não precisa demonstrar a culpa do outro cônjuge, não precisa provar nenhum tipo de motivo dentro do processo.
Então, para essa parte da doutrina, não teria por que a gente dar continuidade à separação judicial. Essa celeuma ela foi levada para os tribunais e ainda está em sede de discussão no STF, que vai pacificar esse tema. Então vamos aguardar aí futuras notícias a respeito desse entendimento sobre a separação judicial, ok? Então o que a gente viu aqui é que existe uma doutrina para um lado, outra doutrina para o outro, e o mesmo acontece em relação aos entendimentos da jurisprudência. E por fim, nós precisamos ver as diferenças entre separação de fato, separação judicial e separação de corpos. Em relação à separação judicial, a gente já viu que é uma forma de se romper com a sociedade conjugal. Para ser feita a separação judicial, a gente precisa de uma ação judicial, por isso que o procedimento está previsto no CPC, e ao final nós teremos uma sentença judicial, e nessa sentença que será declarada, então, a separação judicial dos cônjuges, ok? Beleza. E a separação de fato? Bom, a separação de fato é aquela que acontece sem a intervenção do Poder Judiciário. Então, simplesmente, um dos cônjuges resolve, por livre e espontânea vontade, deixar o imóvel conjugal, viver sozinho, separado, romper ali com os deveres do casamento, sem que haja ali nenhum tipo de procedimento judicial para tanto. O Código vai dizer que para a separação de fato, se ela ocorrer por 2 anos ou mais, rompe também os deveres em relação aos regimes de bens. No entanto, a jurisprudência tem flexibilizado essa previsão e mesmo antes de 2 anos já é possível que haja ali o fim do regime de bens, ok? Ok, até então faltou a gente conversar da separação de corpos. E separação de corpos é o quê? Bom, a separação de corpos é uma medida liminar que é feita em processos de anulação, de nulidade de casamento, de divórcio, de separação judicial, em que o juiz estabelece que um dos cônjuges tem que sair do imóvel. Então, a separação de corpos ela pode ser feita em qualquer processo ali, seja do divórcio, seja da separação judicial. É uma medida antecipatória, liminar. Beleza, pessoal? Tudo certo até então? Então, nós vimos aqui 3 questões emblemáticas a respeito da separação judicial e do divórcio, que são os principais institutos que a gente precisa conversar quando fala de dissolução do casamento. Lembrando, hein, que o casamento só vai ser totalmente rompido o vínculo matrimonial e a sociedade conjugal com o divórcio. A separação judicial não faz isso, existindo ainda aquela controvérsia a respeito da existência ou não da separação judicial. Tudo bem? E aí, pra gente terminar, eu vou deixar uma perguntinha para vocês. E os filhos? Como que ficam as relações dos filhos nesses casos em que nós teremos divórcio ou separação judicial? Pessoal, essa pergunta a gente responde então no próximo vídeo a seguir, quando a gente falar de guarda, visitação dos filhos menores, ok? Um abraço para vocês, espero que o vídeo tenha ajudado a entender algumas celeumas sobre separação judicial e divórcio e vejo vocês na próxima. Um abraço!